Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que quer dizer isso? Esse texto em que Jesus fala isso com Paulo, né? Onde Paulo diz que quem se revelou para ele foi o próprio Deus, quem pregou para ele foi o próprio Cristo, não foi ninguém que foi lá pregar para ele, né? Esse é um privilégio de poucos, né? E certa vez Paulo está diante de um rei, está lá apresentando a sua defesa diante do rei Agripa. E ele diz em Atos dos Apóstolos 26:14, né? Ele conta todo o seu testemunho, conta toda a sua história. E Paulo diz assim, ó: Reis, certa vez eu vinha no caminho de Damasco, né? Com cartas de autorização para prender os cristãos. E eu vinha, e a minha comitiva aqui, né? Minha companhia. Paulo tá lá contando seu testemunho. Aí Paulo diz assim: e de repente uma luz forte do céu brilhou e eu caí com o rosto em terra. E quando caí com esse rosto em terra, uma voz me dizia: Saulo, Saulo. A voz falava com ele em aramaico, né? E dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa foi a forma que Deus se revelou na vida de Paulo, né? E aí Paulo está lá contando o seu testemunho, está contando lá o que Deus, como foi esse fenômeno sobrenatural, né, acontecido na sua vida. E ele diz que a voz, quando faz essa pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Também diz o seguinte: em seguida a voz continua a falar e dizer com ele assim, ó: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? O aguilhão era um ferro com uma ponta numa vara, às vezes era colocado na ponta de uma vara, ou uma vara feita uma ponta nela, uma vara pontiaguda, e esse instrumento servia para, na verdade, empurrar o gado, tanger o gado, cutucar o gado, né? Hoje em algumas fazendas as pessoas ainda usam, mas não dessa forma, né? Mas usa quando vai tocar o gado, né? Vai tanger o gado e para que eles possam ir, agilizar ou entrar dentro do caminhão, dentro de alguma coisa assim, eles ficam com a varinha tangendo o gado para que ele siga naquela fileirinha, seja mais rápido, né, o seu traslado, né, esse processo. E foi assim também na vida de Paulo, né? Deus estava comparando Paulo e quando o animal, irmãos, se debatia, quanto mais ele se debatia, mais ele se furava na ponta do aguilhão, né? Porque era assim para isso que funcionava o aguilhão. O aguilhão era uma ponta em que o animal, quando sentia aquela ponta cutucando ele, ferindo ele continuava andando, né? Se ele estava aradando a terra e de repente o animal empacava ali, o boi não estava lento demais, aí para acelerar mais o processo, as pessoas iam lá e com o aguilhão cutucava. Se era para tanger o gado, colocar no curral, fazia do mesmo jeito. E era usado. Então Deus estava falando com Paulo no caminho e dizendo que na hora que ele caiu, diz: dura coisa é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Por quê? Porque quanto mais o animal ele lutava contra, quanto mais ele resistia ao aguilhão, a ponta, a vara com a ponta, mais ele se feria. E era o que Deus estava falando com Paulo naquele momento, que quanto mais ele lutasse contra ele, mais ele se feria. Então, a palavra de Deus diz, em Hebreus 13:4, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, né? E enquanto o ser humano fica lutando e relutando contra a voz de Deus, contra o chamado de Deus, ou querendo lutar contra Deus, mais ele se fere, né? Não adianta. Não adianta resistir, não adianta se impor, não adianta se rebelar, porque cada vez mais vai se ferir. É como um animal bravo, rebelde, teimoso, que fica se debatendo e se ferindo na ponta do aguilhão. Então, obedeça a voz do Senhor, não endureça o seu coração quando ouvires a voz do Senhor, né? Muitas pessoas acham que vai haver assim um momento perfeito para você ter um encontro com Deus, vai ter que acontecer algo sobrenatural. Não, o Evangelho de Cristo é muito simples. É tão simples que é só você abrir o coração
e na verdade não resistir a esse chamado, porque o tempo todo Deus está chamando, certo? Às vezes a gente que tem aquele pensamento de dizer, ah, Deus preparou, Deus tocou, foi nesse dia. Não, foi o dia em que você quis, que você aceitou, que você na verdade não endureceu o seu coração, mas abriu o seu coração para ele trabalhar. E é assim que ele faz o milagre, né? Não vai... Tem a parte que a gente faz e tem a parte que ele faz. Não vai esperar que ele vai fazer tudo. Até a parte que a gente faz, não. O que é para nós fazer, o que é para o homem fazer, Deus não faz. Ele só faz o que é para ele fazer. Então, se ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Não fique se debatendo como um animal bravo e se furando cada vez mais na ponta do aguilhão. Porque cada vez mais que o ser humano resiste à voz de Deus, resiste à palavra dele, ele só tende a se machucar e a se ferir na vida. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Se você gostou desse conteúdo, se foi proveitoso para a sua vida, curta, compartilhe nas suas redes sociais e comente para que a palavra de Deus possa chegar a muitas vidas nesse momento de tanta escassez e dificuldade que o mundo vive. Amém.